aí o tema sobre implante coclear nesse mês, né, que comemora a conscientização da surdez. Então, é muito interessante. Esse mês também é também lembrado a consciência sobre o suicídio e tudo mais. E também é o mês que aborda essa parte sobre a surdez. E dentro desse mês comemorativo, né, a Clínica AudioSim está abordando ao longo desse mês todo sobre esse tema, surdez. Tá? E dentro dessa parte da surdez tem o implante coclear. Né? E a doutora Bia, ela é a fonoaudióloga aí que é responsável pela estimulação desses implantados, né, desses pacientes que logo depois do implante. Então, ela tem bastante experiência nessa área. Entrou, saiu de novo, mas eu vou chamá-la aqui novamente para a gente tentar aí, mais uma vez, aí, reiniciar a nossa conversa. Vamos lá? Mas não nos abandona, não. Vai dar tudo certo. Voltou! Opa! Pronto! Tô falando que essa tecnologia é ótima. Pronto! Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Vou começar do início, tá? Isso! Eu comecei, Bia, sobre o que é o implante coclear. Né? Antes de a gente começar aí as perguntas e tudo mais, que tem muita gente que não sabe o que é isso mesmo. Né? Se é um aparelho, se é um recurso, se é um tipo de aparelho. Então, pode começar dizendo para a gente mesmo o que é o implante O coclear. implante coclear, ele é um dispositivo eletrônico que ele é oferecido para pacientes com perda bilateral profunda. Alguns pacientes, em alguns casos específicos, pode ser oferecido um implante coclear unilateral, mas isso tem uma avaliação muito do otorrino, da equipe que está lidando com esse paciente. O implante coclear ele é oferecido ao paciente quando ele não tem mais ganho com o aparelho auditivo. Quando o aparelho auditivo não fornece mais o ganho suficiente para sustentar a audição desse paciente, desse indivíduo. Então, ele é um candidato a implante coclear. Para ser um candidato a implante coclear, ele precisa ter a perda auditiva severa profunda, ele precisa não ter mais ganho auditivo com a utilização do aparelho auditivo, ele precisa ter a cóclea preservada, o nervo auditivo preservado. Então, o que acontece é que, às vezes, os pacientes que se enquadram em candidatos ao implante coclear, porque não tem mais o ganho com o aparelho auditivo, eles já acham, né? Muitos pacientes acham, vou usar um aparelho auditivo, vou usar um implante coclear. Só que muitas vezes também a parte fisiológica do paciente, né, não permite que ele seja um candidato ao implante coclear. Ele, se não tiver a cóclea preservada, se esse nervo auditivo não estiver preservado, e uma outra condição também, um outro pré-requisito, esse paciente tem que ter uma comunicação eficaz, seja por libras, seja oralizado, faça uma leitura orofacial, mas ele precisa ter uma comunicação. Ele precisa saber se comunicar de alguma forma para ele poder também ser um candidato ao implante coclear. E o implante, ele é composto pela parte externa e pela parte interna, que é inserida cirurgicamente. A parte externa ela é composta por um processador e uma bateria, e a parte interna tem um receptor e um conjunto de eletrodos que são cirurgicamente inseridos dentro da cóclea. A parte do receptor, ela é colocada na cabeça, na pele. Ela não é uma cirurgia invasiva que vai furar o crânio, né? Que as pessoas acham, tem muito medo dessa cirurgia. É verdade. Cirurgia tem o seu risco, né? Qualquer cirurgia, por mínima que a gente vai fazer, ela tem o seu risco. Então, ele tem todo um pré-requisito cirúrgico para ser seguido e todos os cuidados tomados para que essa cirurgia aconteça de forma segura, né, para todo mundo. Mas não é uma cirurgia demorada, é uma cirurgia tranquila,
é uma cirurgia rápida, então fica a parte externa do aparelho, que fica como se fosse um aparelho convencional, mas é o processador e a bateria, e a parte interna, que tem o receptor com ímã e os eletrodos que chegam até, que são inseridos dentro da cóclea. E o que liga a parte externa, a parte interna, é um cabo com uma antena que é conectada magneticamente. Então, tem um cabo e uma antena para poder o receptor funcionar e o implante dar esse resultado. Qual é a diferença do implante para o aparelho auditivo? O aparelho auditivo, ele amplia o som, né? Então, você pode falar até muito mais do que eu do aparelho auditivo, porque você vai falar dele. Eu não vou nem falar dessa parte, vou deixar para você falar dessa parte. O implante coclear, ele transforma, né, as ondas sonoras em impulsos elétricos, estimulando a cóclea, o nervo auditivo e levando esse estímulo ao cérebro. Então, o paciente usuário de aparelho auditivo, ele escuta aqui, ó, com a amplificação do som. O usuário de implante coclear, ele vai escutar com o cérebro. É o cérebro que vai fazer esse entendimento do som que ele vai passar a ouvir a partir da cirurgia. Ou seja, a gente tem uma diferença de som, né, entre o aparelho e o implante, Sim, e né? existem hoje em dia, atualmente, empresas com a tecnologia bimodal. Você, quando faz o implante coclear, você coloca o implante coclear de um lado e do outro lado você pode colocar o aparelho auditivo que tem a mesma tecnologia e eles se comunicam entre si. Então, a tecnologia está cada vez mais assim adiantada, né, em prol do bem-estar e da qualidade de vida dos pacientes que chegam a esse ponto de necessitar desse recurso. Perfeito. Mas aí a gente está falando, né, de um ponto final do implante. Você está dizendo como que funciona, né, na prática. Mas aí é os caminhos. E até chegar nesse implante, o primeiro passo, né, é a indicação da utilização de aparelho auditivo. Michael, só um instantinho, não é? Que tem uma pergunta aqui da Tamara, Sim. que tem uma perda auditiva severa moderada. Se ela pode fazer essa cirurgia e ser feita somente particular. Não, não é feita somente particular, Tamara. Plano de saúde cobre a cirurgia do implante coclear, dependendo do seu plano e do contrato que você tem com ele, mas sim cobre. E o SUS também faz essa cirurgia de implante coclear. Agora, o otorrino é a primeira pessoa que você tem que passar para poder fazer uma avaliação da sua audição. Ele vai avaliar a sua perda, ele vai avaliar o estado, o funcionamento do seu ouvido, ele vai avaliar você toda para ver se você pode ser uma candidata ao implante coclear. Vale a pena você conversar com o otorrino, que seja especialista em implante coclear. Isso é muito importante também, Michael, tá? Como Sim, especialista claro. em implante coclear para reabilitação e para ter essa conversa, um otorrino que tenha experiência e seja especialista nessa cirurgia e implante coclear, para que o paciente tenha toda a segurança e conforto de tirar todas as suas dúvidas com precisão do que realmente ele está escutando do profissional. Perfeito. Aí uma pergunta aí respondida. Você que está nos acompanhando, se você tiver, pode mandar aí nos comentários a pergunta, a dúvida, que aí a gente responde com maior prazer e satisfação. E voltando, os caminhos, né, até ali o implante, que a gente já falou o que é. Um dos primeiros passos, né, é a indicação da utilização de aparelho auditivo, não é, Bia? Sim, sim. Antes do implante, mas isso já acontece naturalmente, né? A pessoa que começa a ter uma perda auditiva, a primeira busca que ela faz
vai direto no otorrino, vai numa fono, fazer uma audiometria, um exame mais completo da sua audição dentro da audiometria, e ele é candidato a usuário de aparelho auditivo. Até para fazer a cirurgia de implante coclear, mesmo tendo uma perda bilateral profunda, né? Ele tem que usar o aparelho auditivo pelo menos de 3 a 6 meses antes da cirurgia para poder comprovar a falta desse ganho ou qual é esse ganho que ele está tendo com o aparelho auditivo. E outra coisa, a utilização do aparelho auditivo antes da cirurgia, a estimulação auditiva também com fonoaudiólogo especializado em terapia é importantíssima para que essa cirurgia aconteça. Ah, sim. E aí, utilizando esse aparelho, aí tem até uma dúvida, né? Então, para eu chegar até o implante coclear, né, eu usando esse aparelho auditivo, ele não necessariamente vai ter a parte do ganho, né? Ou seja, eu preciso não ter, né, mais nenhuma melhora com o aparelho auditivo para eu ser ali indicado ao implante coclear. Isso, Não é? correto. Sim. E aí, dentro desse processo, como é que funciona? Quanto tempo é? Você comentou de 3 meses e tal. Isso pode levar mais tempo, esse espaço, né, esse gap da utilização do aparelho até a decisão mesmo, ó, vamos fazer a cirurgia, né, o implante Então, coclear. quando o paciente procura o otorrino, faz os exames, ele é o candidato à utilização, a fazer a cirurgia do implante coclear, ele precisa ter todos esses pré-requisitos que eu já falei anteriormente. E a utilização do aparelho por 3 meses ou por 6 meses vai depender da idade, vai depender do histórico desse paciente, né? Quando foi a surdez, quantos anos ele tem, se essa surdez é pré-lingual, se ela é pós-lingual, como que é essa comunicação desse paciente, até onde que esse paciente, aonde que essa deficiência auditiva, essa perda auditiva está afetando na vida social desse paciente. Então, nós temos também toda uma conversa com esse paciente sobre a expectativa dele também. Isso também está incluso dentro desse processo da cirurgia. Não é uma decisão que a gente toma e que o paciente toma de um dia para o outro. Então, tem toda uma conversa e uma preparação. O que esse paciente espera quando ele coloca o aparelho auditivo? Colocou o aparelho auditivo, ativou e vai ouvir tudo? No dia seguinte da ativação, não vai ouvir tudo. Isso é uma coisa muito importante para a gente esclarecer muito aqui na nossa conversa. A utilização do aparelho auditivo, ela precisa de um engajamento do paciente com as terapias e da família. E primeiro, qual é a expectativa desse paciente? Ele quer ouvir uma conversa? Ele quer ouvir a voz da filha? Ele quer ouvir de onde vem o som? Ele quer ouvir, atender um telefone? Ele quer participar de reuniões? Ele quer estar com a família? Ele só quer ouvir a natureza? Ele quer ouvir uma música? Quer ouvir o passarinho? O que ele quer ouvir? Né? E a gente tem que falar para ele, dependendo da idade que esse paciente está, dependendo de como é esse histórico desse paciente, como que ele vai ouvir. Porque tem pacientes que fazem, isso acontece muito, isso é real, né? Nossa vivência, ouvem tudo, ligou o implante coclear, você está escutando tudo. A fono reabilitadora, ela vai te ajudar esse paciente a compreender esses sons que ele está escutando e a fazer com que ele reconheça esses sons, identifique esses sons para ele poder ter uma comunicação eficaz, certo? Mas dependendo do período que ele ficou sem ouvir, do quanto tempo que ele ficou sem uma estimulação,
o quanto que esse paciente realmente vai entender uma conversa. A maior queixa que eu recebo do meu consultório com os meus pacientes é que eles falam, eu escuto tudo, eu sei o que é a televisão, o que é o passarinho, o que é o cachorro, o que são as pessoas falando, o que é a música, mas eu não entendo a conversa. E aí, vai entender a conversa? Nem sempre o paciente chega nesse, né? Porque nenhum implante, nenhuma tecnologia auditiva vai substituir nunca o nosso ouvido normal, né? É uma tecnologia que a Sim, gente sim. está colocando. E como todas as tecnologias, elas têm uma limitação, né? Então a gente tem que trabalhar essa expectativa. E muitas vezes acontece, o paciente tem uma expectativa e a família tem outra expectativa. E a família, nesse processo, é de suma importância no sucesso dessa cirurgia. Então, a família inteira tem que abraçar, porque a família tem que ajudar na estimulação, a família tem que ajudar nos cuidados com o implante. É um filho que você tem, porque são cuidados, é um investimento que você faz. Você tem bateria, você tem a pilha, você tem o processador, você tem o cabo, você tem a antena, você tem tudo isso, você tem que botar para carregar, você tem tudo isso para cuidar, porque as peças são muito delicadas e são caras. Então você tem que ter um cuidado muito grande com aquele filho seu para o resto da sua vida. Tá? Sim. Então vamos lá. Antes de eu passar aí para, né, continuar a nossa conversa, você está me escutando bem, Tem Bia? mais uma pergunta aqui para gente, Tá? Michael, da Mariana Ferreira. Olá, Bia, boa noite. Existe por acaso alguma situação ou casos em que o aparelho auditivo é mais indicado do que o implante? Sim, Mariana. Sim, sim, muitos. O aparelho auditivo é muito eficaz Sim, na com audição. certeza. Tanto que a indicação do implante coclear, ela é feita para surdez severa profunda, quando o aparelho auditivo não dá mais conta de dar ganho para essa audição. Mas até chegar nesse nível, vamos, né, falar desse jeito simples, o aparelho auditivo é eficaz. E se a utilização do aparelho auditivo ela é precoce, ela é preventiva, o aparelho auditivo vai suportar essa audição e não vai precisar de implante. Tanto que a gente vê uma estatística aí, quantas pessoas usam o aparelho auditivo e se beneficiam dele muito sem precisar fazer o implante coclear. E o implante coclear, fica muito claro, ele é para perdas profundas. Então, todos os pacientes que não têm perdas profundas, eles são beneficiados com o aparelho auditivo. Lógico que existem as suas exceções, assim como tem as exceções do implante coclear unilateral, existem exceções do implante coclear em outro tipo de perda, porque isso tudo vai depender do histórico do paciente, onde o otorrino que vai fazer essa avaliação, junto com a fono, que vai fazer a avaliação da linguagem, a audiometria, vai estar fazendo esse acompanhamento. É uma equipe que funciona junto, otorrino, fono, para estar avaliando toda essa questão da utilização do aparelho auditivo ou da indicação do implante coclear para o nosso paciente. Espero ter respondido, tá? Vocês, por favor, podem colocar suas perguntas. E se eu não respondi ou o Dr. Michael não respondeu, pergunta de novo, tá bom? Muito bem. Antes disso, Bia, você está me escutando bem? Tá todo mundo me escutando Ótimo, aqui bem? tá ótimo. Tá? Eu só não estou conseguindo te escutar. Então eu vou pedir só para você, só para sair e depois voltar, para ver se o seu áudio volta para mim, tá? E você que está nos acompanhando, não saia daí, tá? E como é que eu saio?
Consegue desconectar aí, Bia? Muito bem. Oi, melhorou? Pronto. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? E eu também. Agora sim. Então vamos lá. Foi falado aí dos aparelhos auditivos. Isso realmente tem, tá? Como a Bia, eu estou reforçando isso. Antes do implante coclear, tem esse primeiro caminho, que é dos aparelhos auditivos, que são muito bons, muito assertivos. Vários trabalhos científicos abordando, certificando como que é bom o uso do aparelho auditivo, né? E tem esse ali quase o fim da linha, né, que é o implante coclear, que também é um processo muito bom. E continuando isso, você já abordou um pouco aí sobre a idade aí específica para fazer o implante coclear, ou uma idade que não é muito boa, não tem muita aceitação. Como que é essa questão da idade? Não. O implante coclear a gente chama que é o ouro, né? Ele vai dos 0 aos 100, 110, 115, 120, até pessoa que tiver com a saúde boa e com todos os pré-requisitos certos, né, de ok, ele é um candidato ao implante coclear. O que acontece existe a idade ouro, né? A criança fazer a triagem com um mês de vida, fazer o diagnóstico com 2 meses de vida e começar uma intervenção terapêutica especializada com 3 meses de vida. Então, um bebezinho com 3 meses, ele já começa uma terapia, ele já coloca um aparelho auditivo e ele já começa toda essa estimulação. Com uma criança que faz todo esse procedimento precocemente, essa criança tem todas as chances de chegar à idade da alfabetização com uma audição comparada com a criança típica, com a criança normal. Tá? Então, o ideal é que esse implante seja realizado até os 3 meses de idade, comece uma intervenção e até 1 ano de idade essa criança faça o implante. Essa é a idade de ouro, tá? Até os 7 anos de idade, essa criança está ainda no processo de maturação neurológica, né? Com tudo acontecendo, né? Todas essas informações neurológicas chegando para ela. Então, ela está muito propícia a poder receber esse implante e se desenvolver. Aí a idade vai avançando. E o que acontece é aquilo que eu falei ali atrás há pouco. A gente tem que trabalhar com adulto, com idoso, com jovem, a expectativa da utilização do aparelho. O que vai depender desse implante estar bom? Vai depender da condição física do paciente, vai depender do histórico do paciente e, principalmente, dele ir regularmente nas terapias de reabilitação auditiva, ele participar de todos os mapeamentos, frequentar todos os mapeamentos que a Fono que realiza esses ajustes, né, que são chamados de mapeamentos, e que a família ajude, porque nós, fonoaudiólogos que trabalhamos com essa reabilitação, nós ficamos 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, 1 hora por dia. Quanto tempo que esse paciente passa em casa com a família, no trabalho? Então, nós somos uma ferramenta, nós damos a orientação, nós mostramos as técnicas, nós botamos a família junto. Até teve, acho que, uma pergunta falando sobre como é feita essa estimulação. Primeiro de tudo, eu não sei mais quem fez a pergunta, acho que foi Frederico, acho que fez como é a estimulação. É trazer a família para dentro da sala de terapia. Qualquer idade, tá? Qualquer idade. E o que essa família faz? A família vai participar da terapia, a família vai observar o que você está fazendo
e ela vai levar isso para casa e vai adaptar essas atividades com o seu familiar dentro de casa, na sua rotina familiar. Idade não tem idade. Idade é de 1 ano, 1 aninho, que quando faz o implante, até os 100, até quando a pessoa estiver disposta, né? Agora, o que vai diferenciar nesse caminho é o quanto que essa pessoa vai querer ouvir, como que essa pessoa vai querer ouvir, o que ela vai conseguir compreender nessa audição, porque vai depender de todo o histórico dela de surdez, tá? Vai depender muito, indivíduo por indivíduo. Cada um tem o seu problema, tem a sua história, tem a sua motivação, tem a sua família. Sim, sim, então, importante. Essa idade ideal é a idade de 0 a 3 meses já ter uma intervenção terapêutica. Essa é o ideal. Agora, a gente não pode dizer que um adulto não vai ter sucesso com o implante, porque não é isso que a gente vê. Quantos adultos? Deve ter meus pacientes aí, muitos que escutam tudo, que se comunicam, né? Eu vou a congressos, a gente vê, eu tenho pacientes meus adultos muito bem desenvolvidos, com fala, com linguagem, com audição. Então, isso é muito individual e coletivo ao mesmo tempo, porque depende do coletivo para esse paciente se desenvolver também. Sim. E antes, né, de a gente continuar, vamos parar um pouquinho. Tem um comentário muito interessante aqui do Lucas. Abraço ao Michael. Abraço aí para você, Lucas, que atendeu minha vozinha de 95 anos com muita atenção. Obrigado. Obrigado aí pelo carinho. Depois, aí, se você puder, coloca aí o nome da sua vozinha para eu lembrar. Tá bom, mas isso faz parte, né, do nosso atendimento lá da Clínica Audicin, né? Essa atenção. Você que nos acompanha aqui também nas redes sociais, viu a ingressão da clínica auditiva no programa IDA, então, do Instituto Britânico, que se baseia ali no atendimento focado na pessoa. Então, isso é muito interessante. E a Bia comentou sobre isso, né? Tem todo esse trabalho, precisa ser feito do paciente entender, né? Internalizar isso nele, na aceitação do implante coclear. O implante coclear, logo depois, está ali, está pronto, foi feito a cirurgia, passou ali, né, depois de um processo pós-cirúrgico. Aí, o que é feito? Deixa eu só responder uma pergunta. Pergunta sobre o tempo. Pedro está perguntando. Olá, boa noite. Minha pergunta é sobre o tempo de uso do aparelho auditivo antes do implante e a importância do uso. Nossa, que pergunta boa. O tempo de uso do aparelho auditivo, a gente não pode estimar esse tempo de uso. Por quê? Porque se o paciente usa um aparelho auditivo, está usando o aparelho, e de repente ele tem uma surdez súbita, perde essa audição, a audição dele cai repentinamente, e ele pode usar o aparelho auditivo mais potente, ele não vai ter ganho nenhum com o uso desse aparelho. Então, ele é um candidato ao implante coclear. Então, essa é o primeiro pré-requisito para poder ser um candidato ao implante coclear. Agora, a importância do uso do aparelho auditivo, você perceber que você está com uma perda auditiva, você já tem indicação para usar, uma perda leve, você às vezes não percebe, mas a sua audiometria já está demonstrando ali que você tem uma perda auditiva. Então, quando a sua audiometria já demonstra, quando você já começa a não entender uma conversa em grupo, você já vai num barzinho, num restaurante, um encontro em família, e você começa a se isolar porque você não está conseguindo mais fazer parte desse convívio, porque você não está compreendendo, porque as pessoas perdem a paciência com você, fica perguntando, não estou entendendo nada que você está falando, então você fica, o quê? Repete, não entendi. E as pessoas não repetem,
né? Já está na hora de você ir procurar ajuda. Você precisa procurar ajuda. E quanto mais precocemente você colocar um aparelho auditivo, melhor vai ser a sua qualidade de vida futura. E o aparelho auditivo, o Michael pode dizer isso muito bem, a tendência do uso do aparelho auditivo, principalmente precocemente, é ela estabilizar a sua perda. Porque você está colocando um estímulo e esse estímulo ele está fazendo o seu cérebro funcionar. Seu cérebro está falando, opa, estou ouvindo sim, né? Então é muito importante a utilização do aparelho auditivo quando os primeiros sinais de perda auditiva já te rodeiam. Você procurar o seu otorrino, você procurar um fonoaudiólogo, você procurar pessoas sérias, clínicas sérias, para você poder estar colocando, experimentando e utilizando a sua prótese auditiva, sim. Quanto mais precoce, melhor vai ser para a sua saúde auditiva. Perfeito. Tem uma pergunta, né, do Pedro. É sobre o tempo do uso de aparelho auditivo antes do implante. Isso, acabei né? de responder essa pergunta. E a importância do uso. Já respondi essa Perfeito. pergunta. Vamos... Então, vamos lá. E como você comentou, né, Bia, da estimulação, a clínica, né, a gente entendeu também que essa estimulação é muito importante também para quem é usuário de aparelho auditivo. Né? Alguns pacientes, né, têm essa facilidade na adaptação, na compreensão, mas tem outros que têm essa dificuldade. Né? E eu queria que você comentasse um pouco, né, para a gente encerrar aí esse tema de hoje do implante coclear, como é que funciona também essa estimulação na clínica, na nossa clínica lá, Audicim. Muito bem. O paciente colocou o aparelho auditivo, ele já não está ouvindo mais como ele ouvia. Primeiro que ele vai ouvir melhor, ele vai estranhar esses sons que ele não ouvia. Ele vai achar que ele não tinha que estar ouvindo desse jeito. Ele vai estranhar o ventilador, ele vai estranhar a buzina do carro, o apito do guarda, a conversa, ele vai estranhar a voz dele, ele vai querer saber de onde que está vindo o som, da direita, da esquerda, é uma buzina de bicicleta, é um apito do guarda, né? É o cachorro que está latindo do meu vizinho, ou né, o cachorro que está na rua lá na frente do supermercado, e a voz dele fica diferente. E então ele vai ouvir diferente, ele não vai ouvir como ele está ouvindo, e ele vai ouvir através de um recurso também, né? Através de um aparelho. Esse som é amplificado. Então, esse paciente precisa de uma estimulação. Essa estimulação é feita para adaptar esse aparelho, né, para o paciente poder se acostumar e entender como que ele está ouvindo com o novo recurso que está trazendo uma qualidade auditiva melhor para ele. Então, ele vai também aprender os sons novos que ele está ouvindo, como que ele está ouvindo com o aparelho auditivo, a localização desse som. E a gente passa pela pirâmide, né, das habilidades auditivas. Discriminação, detecção, reconhecimento e compreensão. Ele tem que saber presença e ausência de som. Começou, parou, a música parou de tocar. Eu trabalho no Largo do Machado, tenho consultório no Largo do Machado, tem uma praça. E vira e mexe, tem música, então o paciente tem que ficar, né? E eu fico lá assim, né? E acabou a manifestação. E o pessoal que estava com música de capoeira parou de tocar, gritando lá no meio da praça, parou de gritar. Então, isso é a presença e a ausência de som que o paciente usuário de aparelho auditivo é uma parte da estimulação auditiva, ele perceber a presença e a ausência de som. A detecção sonora. Da onde que está vindo esse som? Está vindo de cima, de baixo, da direita, da esquerda? Né? Qual é esse som? Esse som é uma voz masculina? É uma voz feminina? É uma voz de criança? Que som é esse? É um gato? É um cachorro? Né? O som do gato e do cachorro é igual? É diferente? Então, ele começa a perceber
a diferença entre esses sons. Depois parte para a parte do reconhecimento. Ele já começa a saber o que ele ouve, o que que é. Ah, é a polícia, é a ambulância. E esse é o cachorro do vizinho lá de 704. E essa moça aí briga com o marido todo dia ali no 202. Então ele começa a identificar quais são esses sons, quem os está fazendo e da onde esse som está vindo, tá? E essa é a parte do reconhecimento auditivo. E ele já sabe, é minha mãe que está falando, é a minha esposa que está na cozinha conversando com a empregada, é o meu filho que está chegando, escutei a voz dele dando bom dia. Então, essa é a parte do reconhecimento que você, de costas, de longe, você está no seu quarto, você consegue já saber o que está, né, o movimento da casa, que era o que isolava você do convívio social e familiar antes de você usar o aparelho. Por isso que quando você coloca o aparelho auditivo e começa a ter de novo tudo isso, né? Todo o que você não ouvia mais, você precisa de um acompanhamento, de uma estimulação que te guie para esses sons, para que eles cheguem no seu cérebro com conforto, para que você retorne confortavelmente à sua vida social. E a compreensão é o mais desejado e a última habilidade auditiva a ser trabalhada dentro da estimulação, que é a compreensão natural da fala, da conversa. É a gente ter o nosso dia a dia de conversa e de atenção, onde tudo seja compreendido naturalmente. Então, esse é o patamar, né, de qualquer estimulação auditiva. Passar por esses 4 pilares das habilidades auditivas para a gente poder conseguir chegar na compreensão. Então, são atividades propostas específicas para cada etapa dessa habilidade. Nós temos o cuidado lá na clínica de olhar o paciente individualmente, né? Porque as queixas são diferentes, né? O paciente, nem todos estão na mesma habilidade auditiva. Então, a gente tem que ter esse olhar cuidadoso para saber em qual habilidade auditiva cada paciente está, para poder fazer o planejamento e as atividades específicas para atingir aquela habilidade, para que ele supere aquele passo e possa passar para o passo seguinte. É muito importante fazer esse acompanhamento para o paciente poder ter uma vida natural, em família, em sociedade, e se sentir útil, né? Ele voltar a se Verdade. sentir Faz toda a útil, diferença. né? Faz toda a diferença no resultado final. Independente da idade, os pacientes mais jovens, né? Eles acham às vezes, não preciso, né? Não preciso, não preciso. E se esse mais jovem colocar o aparelho auditivo quando ele está precisando, ele vai ter um futuro lá, né? Na velhice, na terceira idade dele, com uma qualidade de vida muito boa, né? Porque o que acontece, pessoal? O que a gente perde, a gente não ganha de novo. Então, a função do aparelho auditivo é justamente cobrir, estimular, né, trazer um aumento de volume, vamos dizer assim. Maicon, você pode explicar isso melhor do que eu com o aparelho auditivo, para que o paciente ouça melhor nessas frequências que ele perdeu. Mas se ele perdeu, ele não ganha de novo. Por isso, a gente bate na tecla que é muito importante. Observou, viu, teve comprovação que você tem uma perda auditiva, coloque o seu aparelho. Eu uso óculos. Se eu tirar meu óculos aqui, eu não consigo ler uma pergunta que está escrita aqui. Eu não sei quem é quem. Estou vendo o Michael todo embaçado. Eu não consigo enxergar. Isso me dá muito nervoso, porque eu não consigo enxergar. Eu não consigo ver um filme com legenda. Eu não consigo ver os personagens. Eu não consigo ler uma placa na rua. Eu não consigo. Então, eu preciso... Isso aqui, quando eu coloco, eu falo... Ai, graças a Deus, eu tenho um óculos para poder enxergar. E quem não está escutando, graças a Deus eu tenho um aparelho auditivo para poder ouvir. Essa consciência
as pessoas têm que ter, porque isso é um benefício para a vida do cidadão que não tem igual, né? A gente poder resgatar alguma coisa que a gente perdeu e ter uma qualidade de vida que traga conforto, segurança, convívio social, familiar, isso não Sim, tem sim. preço. É verdade. É que eu sempre falo, o sistema auditivo não para 24 horas, até dormindo, ele funciona, então a gente vê a importância dele. Então você que está nos assistindo, conhece alguém, sabe, que está ali na conversa, na família, não consegue interagir, por favor, encaminhe essa pessoa para tratar esse sistema auditivo. É muito importante, a qualidade de vida melhora, salta. Então, um paciente hoje saiu da clínica, né? Antes de eu vir para cá, ele estava resistente ali e tal, e ele comentando que as pessoas, poxa, lá não tem passarinho e tudo mais. Ele, não, lá não tem não, parece que quem entende de passarinho vai saber melhor que eu, né? Uma espécie, parece que tirou, né, uma outra espécie ali do lugar, e ele falando para as pessoas que não tinha. E quando ele colocou o aparelho, né, fez o teste, e aí ele percebeu, nossa, esses passarinhos sempre estavam aqui, eu que não ouvia. Isso. Então, assim, para você ver que ele que tinha resistência, né, com a insistência da família, olha, pai, coloca, né, no caso dele foi as filhas, ó, coloca, não, a gente vai lá dar uma força, te ajuda, né, na parte financeira também, e aí ele com muita insistência foi lá e comprovou, né, na própria pele, vamos dizer assim, a importância, né, a qualidade de vida como salta, você tratando e cuidando, preservando a sua vida auditiva. Porque usar aparelho também é prevenção, pessoal. É prevenção. E, claro, também o caminho, antes de chegar ao final, o implante coclear também é. Né? Então, assim, por favor, gente, cuidem bem aí do seu sistema auditivo. Por mais que você está sentindo aí dificuldade, cuida também. Esse cuidado é com o aparelho auditivo, se informar também para prevenção. Isso tudo faz parte do esquema auditivo. Olha, Bia, quero encerrar aqui o nosso tema. Quero te agradecer muito, tá bom? Vou te dar as palavras aí para você terminar, né? E assim, quero te agradecer muito, tá? Por esses minutos aqui, dessas informações que são muito importantes para a gente. E quero encerrar essa parte aí, lhe dando a palavra aí de agradecimento. O que você quer pontuar para a gente aí nessa noite? É que eu tô ficando com muito ciúme de você, porque todo mundo aparece aqui, ó. Gostaria de agradecer ao Michael pelo atendimento e cuidado com o avô da minha esposa, senhor Volnir. Todo mundo acha... Eu não paparico ninguém, né? Eu não paparico nem paciente, né? Então eu tô ficando com muito ciúme. Sim. Brincadeira, tá? Brincadeirinhas à parte. Agora, uma coisa muito importante para vocês saberem que acontece na nossa clínica, né? Afinal, nós estamos aqui a convite da Clínica Audicim, onde nós trabalhamos com muito orgulho, com muita satisfação. É uma clínica que tem uma equipe muito coesa, muito consciente do trabalho que nós realizamos lá, com muita seriedade, com um olhar muito específico, cuidadoso. A gente se importa muito com a qualidade de vida dos nossos pacientes. E eu e o Michael trabalhamos juntos, ele é o audiologista da clínica e eu sou a responsável pela reabilitação auditiva dos pacientes da clínica Audicim. E o nosso trabalho, ele é assim, ó, ele é um trabalho integrado. Até se tiver algum paciente nosso, o que acontece? Eu estou lá toda quinta-feira, eu estou uma vez por semana lá. Obrigado, eu agradeço. Trabalhando na clínica. Então, quinta-feira, quando o paciente vem para estimulação auditiva, ele vem para estimulação, eu faço a estimulação, eu observo alguma coisa que não está legal no aparelho dele, chamo o Dr. Michael, você pode fazer um ajuste no aparelho do paciente aqui, ali, porque eu estou observando isso, aquilo. Na mesma hora, ele vai para a sala do Dr. Michael, faz o ajuste no aparelho, volta para mim. Então, a gente
tem esse cuidado. E o nosso trabalho, né, graças a Deus, sim. isso a gente não encontra em Temos qualquer mesmo. lugar. Eu estou falando porque eu tenho meu consultório particular e eu tenho uma alegria e uma satisfação muito grande de participar dessa clínica com essa seriedade e com essa qualidade de profissionais que eu trabalho lá. Então, é muita alegria ter um profissional como o Dr. Michael, com o conhecimento dele, e para a gente poder trocar, e para a gente estar sempre estudando, se qualificando, conversando, trocando as nossas experiências em prol do benefício maior, que são os pacientes que nós temos na Clínica Audiocim. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento por toda essa conversa, por toda... Nós, né, pedimos desculpa pelo atraso, pelos percalços aí no meio do caminho, mas graças a Deus deu tudo certo. Bastante gente aqui participando. Que felicidade da gente poder transmitir um pouco do nosso conhecimento e da nossa experiência para vocês. E fiquem à vontade, todos, para mandar mensagem, para tirar suas dúvidas, para marcar uma consulta na clínica, se vocês acham que estão precisando de uma orientação, de uma ajuda, marca uma consulta conosco lá para tirar suas dúvidas, para ser avaliado, que vocês vão ser recebidos com muito carinho, tá bom? Beijo enorme para vocês e muito obrigada por mais essa noite. Nada, nós aí eu que agradeço aí pela sua presença e informações. Pessoal, muito obrigado aí por nos acompanhar até aqui, tá? Muito obrigado aí pelos comentários, pelas perguntas também, tirando as dúvidas, né, que talvez seja dúvida de outras pessoas também, tá? E informação, tá? Vai ter outras lives também, e o próximo tema, pode espalhar aí para todo mundo, é sobre zumbido. Tá? Então já vai avisando aí, porque é um tema, olha, é um tema e que muita gente tem muita dúvida. Às vezes nem sabe que tem, mas tem, né? E a gente vai tirar todas as dúvidas sobre esse tema que é muito importante, tem a ver com a parte da auditiva, com a qualidade de vida. Quem tem sabe que é horrível ter, né? É uma perturbação, não tem uma outra palavra a dizer, mas tem solução. Tá? Fica tranquilo que tem solução. Tá bom, pessoal? Beijo a todos, tá bom? Que nos acompanharam até aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, uma boa noite. Maicon, um beijo grande para você. Muito obrigada.